Um jovem que mora em Goiás sonha com um novo rosto após ser atingido por fogos de artifício em um festival de música que aconteceu em 17 de novembro de 2012, quando tinha 19 anos. Samuel Rodrigues trabalhava como técnico de iluminação do evento em um certo dia, e tudo mudou a partir dali. Confira! Samuel trabalhava como técnico de iluminação por 2 anos e conta que era um dos mais hábeis da empresa. Ele, que atualmente mora em Trindade, região metropolitana de Goiânia, chegou a ser chamado para trabalhar em outras empresas, por isso recebeu a promessa de conseguir um cargo melhor caso continuasse na mesma. Nessa época, foi convocado para trabalhar com a empresa na parte de iluminação de um festival em Caldas Novas. Ele precisou subir quase 15 metros de altura para cuidar do palco do evento e por isso, em um determinado momento do show, precisou subir na área de iluminação para arrumar as luzes para a apresentação seguinte. No entanto, segundo ele, nenhum funcionário da empresa sabia da presença de fogos de artifício perto da iluminação do palco. Até que os fogos dispararam quando o jovem Samuel finalizava a retirada das proteções do palco e se preparava para descer. Ele não sabe dizer se foi automático ou se havia alguém por trás controlando isso, mas repentinamente um dos fogos atingiu o rosto do rapaz, que afirma lembrar da situação como se tivesse ocorrido 30 minutos atrás. No momento, ele não percebeu que tinha sido atingido. O impacto foi como um soco, ele ficou um pouco tonto e deitou com o peito para baixo, na estrutura do palco para não cair. Logo em seguida ele teve um apagão de milésimos de segundos, mas quando levantou um pouco a cabeça, viu os fogos estourando perto dele e teve a noção de que um deles havia lhe acertado. Samuel relata que não tinha noção da gravidade do acidente. Ele só ficou preocupado ao notar as pessoas chorando e virando o rosto enquanto ele era resgatado da estrutura com a ajuda de uma corda. Após o ocorrido, ele foi levado a uma unidade de pronto atendimento e logo depois de chegar ao local apagou, acordando 2 semanas depois, quando já estava no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. No hospital, Samuel descobriu que depois do acidente foi encaminhado da UPA para o Hospital Universitário, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência que durou quase 24 horas. Os médicos colocaram pinos e placas no seu rosto. Abaixo dos olhos, ele perdeu praticamente todos os ossos, e por isso, colocaram tela de sustentação no globo ocular do seu olho. Como se não bastasse, o jovem também perdeu o nariz, ossos da região central e partes do dente, principalmente da parte superior. Além de ter ficado completamente cego do olho esquerdo e com apenas 20% da visão no direito. Ao todo, ele perdeu completamente os tecidos de pele da região central do rosto, todo o lábio superior, o músculo dessa região, parte da maxila direita e parte da maxila esquerda. Ele também perdeu todo o palato duro e o palato mole, por isso ficou sem a separação entre boca e nariz, área que ficou como se fosse uma cavidade única. Ao despertar e se dar conta de tudo, Samuel se assustou com a situação. Ele estava com o rosto completamente enfaixado e não conseguia falar, por causa da traqueostomia. Para uma enfermeira, ele relatou que se lembrava do que tinha acontecido até o momento que entrou na UPA, mas não tinha noção de quanto tempo tinha se passado. Samuel ficou 14 dias na UTI e o mesmo período na enfermaria do hospital. Depois de acordar, o rapaz foi acompanhado por uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta e uma psicóloga. O jovem ainda relata que só conseguiu se olhar no espelho dias depois da alta hospitalar. Isso porque estava se recuperando de uma cirurgia que precisou fazer no olho direito. No entanto, dor e angústia tomavam o espaço do seu coração, pois foi muito chato e triste ver o buraco em seu rosto. Samuel contou com o apoio dos familiares, principalmente da mãe, Jenny Rodrigues, e de pessoas do Brasil todo após uma foto de Samuel, com o rosto completamente machucado depois do acidente, ser compartilhada no Facebook. O período de recuperação foi marcado pela dificuldade para se alimentar, falar e respirar.
Um ano após o acidente, começou o processo de reconstrução facial para restabelecer a área afetada pelo fogo de artifício. Foi realizado um transplante autólogo em que foi retirado pele, tecido e músculo da coxa de Samuel e levados para o rosto. O rapaz também recebeu um enxerto com ossos retirados da bacia para a reconstrução da face. Este processo foi realizado por uma equipe de 20 pessoas. De acordo com o líder do caso, o cirurgião plástico Carlos Neves, foram usados instrumentos específicos para não lesionar e o processo foi muito delicado. Meses depois, Samuel foi submetido a um processo de reconstrução nasal e por uma lipoescultura para ajustar o tecido transplantado ao rosto do jovem. Infelizmente, a sensação do pós-operatório foi uma recuperação traumática para o jovem. Ele conta que imobilizaram a sua boca por um tempo, o que fez com que ele ficasse muito estressado e nervoso nesse período. Além disso, este fato o afastou das consultas e dos exames na época. Por causa disso, ele adiou outros procedimentos que poderiam ter ajudado a evoluir mais. Atualmente, ele planeja retornar os procedimentos para a reconstrução do rosto. Um dos principais problemas enfrentados por Samuel é a respiração. O rapaz atualmente respira por meio de traqueostomia, devido aos buracos da primeira cirurgia não terem cicatrizado bem. Ele também possui problema com a baixa visão, no entanto, não existe previsão de cirurgia para reverter o caso. Além de tudo, também foi necessário recomeçar a sua vida profissional depois do acidente com fogos de artifício. Assim, Samuel foi à Justiça do Trabalho de Goiás contra a empresa que trabalhava e duas organizadoras do festival. Ele pediu indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão vitalícia pela perda de capacidade de trabalho. O processo, iniciado em dezembro de 2012, foi julgado em fevereiro de 2016 com as 3 empresas condenadas. De acordo com Joaquim Cândido, advogado responsável pela defesa de Samuel, a Justiça determinou uma indenização de mais de R$ 1 milhão. A mãe do rapaz fez o acordo com a empresa que trabalhava, visto que as outras 2 foram utilizadas somente para aquele festival, e não tinham capacidade para realizar o pagamento. Por isso, ele fez um acordo, e recebeu bem menos do valor estipulado pela Justiça. De acordo com Samuel, o dinheiro foi usado para levar a mãe para conhecer o mar, e para construir a casa em que vive atualmente com a esposa, Carla Giovanna, e o filho de 3 anos. Já no começo de 2020, ele conseguiu se aposentar. Sobre o relacionamento, Samuel explica que começou em 2013, meses depois do acidente. Ele conta que eles ficaram próximos, por isso Carla sempre queria saber do estado de saúde dele. No final, a amizade virou namoro. Que lindo, né? Samuel também contou que o nascimento do filho mudou a sua vida. A criança até brinca com o enxerto no nariz do pai, tornando seus dias melhores. Em suma, Samuel só ficava sem a máscara facial perto da esposa, do filho e da mãe. O objetivo era evitar olhares estranhos, assim, ele confessa que escondia o rosto para não constranger as pessoas. Ele também evitava mostrar o rosto nas redes sociais, nas fotos publicadas sempre estava de máscara. A primeira vez que expôs o rosto sem máscara, depois do acidente com os fogos de artifícios, foi durante a live de outra pessoa, de forma acidental, pois não sabia se ela aceitaria que ele participasse. Naquele momento, Samuel teve uma sensação libertadora. Ele contou toda a sua história nessa live, e achou que haveria julgamentos ou brincadeiras de mau gosto com a sua aparência, mas não foi o que aconteceu. De acordo com ele, falar sobre a sua história e mostrar o rosto pode ser uma forma de ajudar as pessoas que possuem dificuldades com a aparência. Isso porque muitos se identificam, o que pode auxiliar até mesmo as pessoas buscarem ajuda. Por isso, ele começou a compartilhar vídeos no TikTok, rede social em que possui mais de 60 mil seguidores. No entanto, ele segue usando máscaras em locais com muitas pessoas, pois sabe que pessoas que nunca o viram podem ter um sentimento ruim ao ver ele sem máscara ainda. Mas hoje, por exemplo, ele já consegue lanchar fora de casa. Que bom, né?
Torcemos para que ele continue vencendo e superando esses medos e traumas. Desejamos tudo de melhor para Samuel e sua família. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!